Olá a todos! Pessoal, o vídeo de hoje é uma sugestão do nosso amigo e fã número 1 do canal, o André Reis. O André Reis sugeriu um tempo atrás que nós fizéssemos o sistema de menu, né? E nós fizemos um menu com o LCD 16:2. Mas quando ele viu agora nós trabalhando com esse novo display, que é o Display Touch, o ILI9341, ele sugeriu que nós fizéssemos um menu utilizando esse display. Então nós criamos aí um tutorial, nós criamos um menu com várias coisas, acionamento de LED, acionamento de motor, leitura de sensores, e criamos aí um menu para acessar todas essas informações. Ficou excelente, show de bola, você não pode perder. E se você quer comprar um display exatamente igual a esse, tem o link na descrição para você acessar e comprar no www.fornel.com.br. Lá você encontra Shield, LCD e diversos módulos para o Arduino, beleza? Você vai ver um tutorial completo de como fazer o menu com esse display LCD após a vinheta. Bom, gente, primeira tela aí, ó, abertura, e já entra aqui no nosso menu, né? Nosso menu ficou com uma cara de Windows 98, né? Cinza e azul, tá? Já tá aqui o display preparado com o nosso Arduino Mega. E para a gente poder demonstrar aí o projeto funcionando, eu tenho aqui 3 LEDs, tá? Um LED vermelho, um verde, um vermelho, um azul e um verde na sequência, ligado aí com seus respectivos resistores. Aqui nós temos o nosso sensor de umidade e temperatura DHT22. Temos o nosso LDR para medir a luminosidade. Aqui nós temos uma controladora aí de um driver, né, para o motor de passo. E aqui nós montamos um motorzinho, servo motor e um motor de passo aqui para acionamento, certo? Então tá tudo pronto aí. Primeiro de tudo aqui, pessoal, vamos aqui acionar aqui, ó. Nós temos 3 opções no menu, 3 páginas aí. Vamos acionar aqui a primeira, que é de LEDs. Então você percebe que ao acionar ela fica azul e já entra aqui, né, na página de acionamento. Então quando eu aciono o LED vermelho aqui, ela muda para on, e quando eu aciono off, ela muda para off. E aqui então vamos fazer o acionamento do LED vermelho. Acionou o LED vermelho. Vou acionar o LED azul. Acionei o LED azul aqui. Está em on. Vamos acionar aqui, vamos desacionar o LED azul e acionar o LED verde. Beleza? Aí, pessoal, nós temos aqui botão para voltar para o menu principal e avançar. Eu vou voltar para o menu principal aqui, ó. Certo? E aí a segunda tela que nós temos, a segunda página, é a tela de sensores. Aqui nós temos um sensor, aqui o campo do sensor de temperatura. Nós temos o campo de sensor de umidade e luminosidade. Vamos agora alterar aqui com o isqueiro
Vamos alterar a temperatura aqui, ó. 22 graus. Tá subindo a temperatura, 22,6. Chegando aí nos 23. Vou dar uma soprada aqui no sensor para aumentar a umidade. 99% lá. Agora a luminosidade. Aumentando aqui com o celular aqui 85. Aí tirei o celular, caiu para 58%, certo? Vamos lá voltar aqui, ó. Aqui a gente volta para o menu de LEDs, tá? Se eu quiser, eu tenho o botão que avança aqui. E se eu estiver nesse menu e avançar, eu vou para a próxima aqui, que é o de motores. Ou também eu posso voltar na de sensores aqui, voltar mais uma vez para o LEDs, voltar para o menu principal e acionar pelo motores. Aqui, pessoal, percebe que ele está em 0 graus. Eu vou movimentar aqui, ó, clicando aqui. Os 90 graus. Olha lá. E 180. Então, pessoal, aqui, ó, ele seleciona o ângulo que tá. Se eu largar ele aqui no 180 e mudar o menu aqui, ó, tem uma função, tá? Que se eu voltar aqui, tô na tela principal, se eu voltar lá, ó, motores, ele cai para 180. Ele lê qual posição que tá e apresenta aqui, para não ficar bagunçado, né? Porque sempre, se eu voltar, ele sempre apresentar no 0, ele vai estar no 180, vai ficar bagunçado, né? Aqui, ó, o motor gira no sentido horário, né? Ele fica selecionado lá enquanto o motor gira, né? E aqui no sentido horário. E aqui também nós temos um avanço. Podemos aqui, ó, ficar avançando entre os menus. Certo? Ou se eu for por aqui, eu volto no menu de temperatura, volto para o LED, e se eu voltar mais uma vez, eu vou para o menu principal. Beleza? Aqui, pessoal, mesma coisa. Se eu deixar esses dois acionados aqui, né, e eu mudar o menu, quando eu voltar lá para o menu de LEDs, ele vai dar aqui ainda o azul e o verde acionado, que é os que estão ligados aqui.
Então ele também tem um sistema de leituras aqui, né? Agora eu vou deixar só o vermelho, ó. Só o vermelho que está acionado. Vou mudar aqui o menu. Quando eu voltar lá para o menu de LEDs, ele continua dando o vermelho aqui como acionado, beleza? Bom, pessoal, olhando assim, é muito legal ver funcionando, né? Mas dá um trabalho fazer. Bom, vou ensinar para vocês um tutorial completo, muita paciência, porque é bem chatinho de fazer. Mas no final fica muito legal, como você viu aí. Vamos lá! Bom, então vamos ver aí como que nós fizemos aí a nossa configuração do nosso menu, né? Com o nosso display ILI 9341, que nós utilizamos aí junto com o nosso Arduino Mega, beleza? Lembrando vocês que nos vídeos anteriores aí, pessoal, eu falei aqui nesse vídeo LCD touchscreen aqui com acionamento de LEDs, né? Expliquei algumas configurações aí do nosso menu, e nesse outro vídeo aqui anterior aqui também, como criar o MP3 com display touch Arduino, eu falei também sobre calibração, sobre vários parâmetros aí de como utilizar o nosso display touch. Então é bom que você assista também para entender melhor aí como que faz as funções para criar aí as figuras geométricas aí da nossa representação gráfica, beleza? Então nós encaixamos aqui o nosso ILI 9341 no Arduino Mega, tampou tudo aí, os pinos digitais, tampou até os pinos de alimentação, mas não se preocupem, nós temos aqui 5 volts aqui nessa parte de cima, e temos aqui 2 pinos GND que nós podemos utilizar aí para ligar na nossa protoboard, beleza? Deixa eu colocar aqui interligados os pinos, deixa eu pôr mais para o lado aqui, e vamos afastar um pouco aqui essa protoboard aqui para caber as nossas ligações aqui, beleza? Então a primeira coisa que nós acrescentamos aqui são 3 LEDs, tá? Com seus respectivos resistores aí de 220, ligados todos no GND, e nós puxamos aqui do pino 22 para o LED vermelho, nós puxamos do 23 para o azul, e aqui do 24 nós alimentamos o nosso LED verde, beleza? Acrescentamos também o nosso sensor DHT22 para leitura de umidade e temperatura, né? A ligação dele requer um resistor de 10K, né? Essa parte aqui é ligada no positivo e faz um pull-up aqui com o resistor, né? E ligamos o último pino lá no negativo. Nós puxamos do 25 aqui para cima do resistor aqui, onde faz a leitura, tá? Essa é a ligação. Vai estar na descrição aí um esquema certinho para você fazer essa ligação. Acrescentamos também um LDR, que também usa aí um resistor de 10K, né? Uma parte vai no negativo e o resistor vai para o positivo. E de cima do resistor nós ligamos aí no pino analógico A15, beleza? Um servo motor também acrescentamos com já o positivo e negativo devidamente alimentado. Do pino 26 nós ligamos a comunicação aqui para ele. E além de tudo nós utilizamos aí um motor de passo com driver ULN 2003, né? A ligação foi feita do pino 28 aí até o IN1, 29 no IN2, o 30 no IN3 e o 31 no IN4. Nossa, quanta ligação, quanta coisa, né? Isso aí é pra gente poder mostrar aí a funcionalidade do nosso menu, que vai ter aí acionamento de LEDs, uma parte de leitura dos sensores e a outra parte de acionamento dos motores, beleza, pessoal? Então vamos lá, vou colocar aqui do lado aqui para mim explicando e mostrando para vocês o que acontece no display, né? Primeiramente nós acrescentamos nossas bibliotecas aí, tá? A da Fruit, né? TFT, GFX, touchscreen, a DHT para o nosso sensor de umidade e temperatura, servo motor e motores de passo. Já definimos aqui a nossa variável do servo motor como motor 1. Aqui nós temos as definições dos nossos pinos touch, né? Expliquei nos outros vídeos lá como que você faz, tem até um programinha criado aí para você poder fazer a calibração e ver aqui o margeamento, né, as margens aqui do nosso display, tá bom? Aí, pessoal, nós temos aqui a definição do touchscreen, né? Sensibilidade 100, variável DHT. Aqui nós colocamos o nosso DHT no pino 25. Definimos aqui como DHT 22, que é o tipo do nosso sensor, porque tem também o DHT 11, aquele azulzinho, né?
Definição de cores, pessoal, vocês percebem aqui que eu incluí uma cor a mais aqui, que é o Blue 2, tá? Gray aqui, que eu chamei de Gray, né, que é o cinza. E eu vou explicar para vocês rapidamente aqui, ó, um esquema bem prático para você poder incluir cores aqui no nosso LCD. Bom, pessoal, aqui, ó, eu tenho um link aqui, ó, que eu procurei na internet. Achei um link aqui da Rinky Dink Electronics, né, para uma calculadora, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O nosso display, ele utiliza o formato das cores em RGB 565, tá? Então aqui você pode colocar, ó, as cores R de 0 a 255, G de 0 a 255 e B de 0 a 255. Como você faz isso? Eu faço utilizando o Photoshop, ó. Eu quero, sei lá, vamos supor que eu queira uma cor verde, ó. Eu quero um verde aqui nesse tom. Então ele me dá aqui, tá vendo, ó, R57, 177 e 57. Então eu vou lá, 57, 177, 57. Aí eu clico aqui, ó, em Calculate, ele aparece aqui a cor e já dá aqui, ó, 03D87. Eu copio isso aqui e colo lá naquele menu de cores, certo? Então, próximo passo, nós colocamos as nossas variáveis globais aqui, tá? Que nós utilizamos todas as variáveis. O programa vai estar na descrição, tá? Definindo aqui, ó, mínima e máxima pressão do touch. O stepper aqui, que é o nosso motor de passo, nós definimos aqui steps per revolution para poder fazer uma volta completa, tá? Para um lado e uma volta completa para o outro lado. Está aqui definido os pinos 28, 29, 30 e 31, beleza? Aí, pessoal, nós temos no nosso void setup definição dos pinos aqui como saída, certo? O servo motor está aqui no pino 26, iniciamos a serial begin para depuração. E aqui nós fizemos a inicialização do nosso touchscreen. O motor de passos já está definido como velocidade 60, tá? O motor, servo motor aqui, ele já parte como ângulo 0. E a identificação do nosso TFT, legal? Legal? Aí nós temos aqui o TFT Set Rotation, já expliquei para que serve, para utilizar o nosso display aqui no modo paisagem. E o TFT Set Cursor, pessoal, nós temos aqui, ó, parâmetro X e parâmetro Y aqui dentro do parênteses, tá? Como eu expliquei nos vídeos anteriores, nós temos aqui largura de 320 e altura de 240. Nós podemos chamar propriamente isso aqui de eixo Y e eixo X, certo? Então quando eu coloco set cursor aqui, ó, 0, 0, eu estou colocando 0 em X e 0 em Y. Assim a gente faz o mapeamento do nosso display, tá? Em seguida aqui vem aqui uma parte aqui que a gente faz uma espécie de uma inicialização, né? Igual aquela tela preta de quando começa o Windows, né? Só para ficar mais bonitinho. Aí colocamos aqui um delay de 2 segundos, onde vai aparecer lá programa feito por mim, né? E o endereço do nosso canal, beleza? Aí, pessoal, para apagar, como não tem função clear nessa biblioteca, o que nós fazemos para apagar? A gente coloca um TFT Full Screen Black, ou seja, uma tela preta para apagar. Na sequência nós chamamos um void aqui que eu criei, que é o tela inicial, vou explicar agora. Definimos uma função aqui, page 0, tá, pessoal? Nós colocamos aí essa variável para poder mudar aí a nossa página, tá? Vocês vão entender. Então, a tela void tela inicial, pessoal. Primeiro deu um TFT Full Screen White para criar aqui uma tela branca, tá? Eu já expliquei como é que você faz aqui, ó, no outro vídeo. Fill Round Direct. Nós estamos criando aqui um retângulo, tá? Um retângulo preenchido, sendo que aqui é o X inicial, Y inicial. Aqui nós temos a largura, altura. Aqui é o parâmetro de arredondamento dos cantos na cor preta, tá? Então nós criamos um preto primeiro, depois nós criamos um outro retângulo azul para poder ter um margeamento, para ter essa borda preta em volta aqui, tá? Aí nós colocamos TFT Set Cursor 120 e 10, o texto na cor branca, tamanho 3, escrevemos a palavra menu.
Em seguida nós criamos aqui um outro retângulo preto, né? E um cinza também aqui dentro dele. Setamos o cursor lá certinho na cor preta, tamanho 3, escrevemos LED. A outra parte aqui nós criamos um outro retângulo, um cinza dentro também. Setamos o cursor lá e o texto na cor preta, escrevemos sensores. Depois tem uma parte aqui que nós criamos mais um retângulo preto, outro retângulo cinza dentro. Setamos lá o texto, né, em preto no tamanho 3, escrevemos motores, beleza? Então tá aí feita a parte do menu inicial. Essa parte aqui do Void Loop, aqui onde tem a função que nós adquirimos o ponto P, né, para o touchscreen, então, usando a função TS-GetPoint. E aqui nós temos aqui a configuração de entrada e saída dos pinos do touch. Ainda dentro do Void Loop, pessoal, temos um if. Se o ponto PZ e o ponto PZ estiver dentro da mínima e máxima pressão que nós definimos lá, ou seja, que ele vai identificar que você deu um toque, ele faz um mapeamento, conforme eu já expliquei anteriormente, né? E aqui para depuração na nossa serial, ele apresenta lá no monitor serial o ponto P e Y, as coordenadas do ponto que você está clicando aí, para ajudar na criação do menu. Aí vem o seguinte: se a página for igual a 0, né, ele vai chamar essa função aqui, pessoal, que é a definição do touch. Se o PX, ó, se no eixo X ele estiver entre 22 e 247, então aqui, ó, de 22 até 147, essa área aqui, em Y, de 60 a 97, então ele vai definir esse quadrado aqui como área do toque. Vai ser a área do botão LEDs. Se o botão LEDs for pressionado, ele define a página como 1. Ele vai chamar a função que eu criei, LED Select. E depois ele vai para a tela LEDs aqui, ó. Dois voids aqui que eu vou explicar agora. A mesma coisa aqui é feita para o botão Sensores. Ele define a página como 2. Ele dá aqui a função, vai para a função Sensor Selected. E depois ele vai para a tela de sensores. Então vamos ver aí, né, o que é essas telas aí. O LED Selected, pessoal, ele simplesmente cria aí um retângulo azul e deixa o texto em branco, só para dar a sensação de clique, aquele efeito no clique. No Void Sensor Selected, ele faz a mesma coisa com aqui a parte sensores, ele deixa clicado, igual, né, aquele menu que tem, porque se vocês perceberam aí, eu fiz esse menu baseado no tipão assim do Windows 98, aqueles menus do Windows cinza e azul, né? Ficou muito legal. E aqui também nós temos uma parte para fazer a mesma coisa com o Motor Selected, que é aqui, ó, a parte dos motores, que ao clicar ele muda de cor aqui, para dizer que está selecionado, certo? Então voltando lá, ó, aí nós temos aqui tela LEDs e tela sensores, né? Então vamos lá, tela LEDs. Aqui também embaixo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tela motores, tela sensores e tela LEDs. Temos esses três aqui, certo? Então vamos lá, tela LEDs. O TFT Full Screen é importante, pessoal, porque a gente sempre começa com isso aqui, que é para apagar a tela, né? Ele coloca uma tela branca, então apaga o que estava lá. Aí nós criamos aqui um retângulo na cor preta, né? Um azul por dentro. Setamos o cursor com o texto em branco, tamanho 3, escrevemos LEDs. Aí nós definimos aqui, ó, TFT Fill Triangle, que é a criação do triângulo aqui, ó, com ponto no 270, um vértice, né, em X, em Y em 10, 270 também, né, em X, e o Y em 30, né, ele criou dois vértices, e o terceiro vértice mais deslocado para frente, 20 pixels, na metade aqui, ó, temos 10 aqui, temos 30 aqui, temos 20 aqui. Então isso é uma matemática para poder criar o triângulo isósceles, né? Teve uma pessoa aí que falou que eu tinha falado isósceles. Se eu não souber o nome de um triângulo, né,
Pelo amor de Deus. Então vamos lá, criou esse triângulo aqui, desse lado aqui, tá? E aqui embaixo nós temos a função que criou um triângulo do outro lado, beleza? Isso aqui é para fazer o botão de avanço e retrocede, né? Avanço e retrocede, tá? Retrocesso e avanço, beleza? Aí na próxima parte aqui, pessoal, nós criamos aqui um outro retângulo preto, né? Para fazer o contorno. Depois dentro dele um retângulo vermelho. Setamos o cursor aqui com na cor preta, tamanho 3, escrevemos vermelho. Aqui embaixo nós criamos um outro Draw Round Rect, que é outro retângulo aqui, né? Preto só. Esse aqui é o Draw, ó. Você vê que o fio ele preenche, né? O Draw ele só desenha o contorno, beleza, pessoal? Nos parâmetros aqui, tá? Depois aqui embaixo tem um outro também na cor preta, né? O seu contorno. Dentro dele aqui nós escrevemos aqui, ó, on e off, tá? Depois aqui nós fizemos a mesma coisa embaixo. Aqui, ó, black. Depois um blue 2. Você vê aqui a diferença, pessoal? Que eu criei a cor blue 2 aqui, é um azul diferente. Dois tipos de azul. Dentro do quadrado nós escrevemos azul na cor preta. Fizemos um outro quadrado aqui. E outro quadrado e escrevemos on e off. A próxima parte é a mesma coisa. Ele cria aqui um quadrado verde, né? Um retângulo verde com on e off também. Já criado a tela LEDs. Aí, olhando lá onde a gente tinha parado lá, né? Vou explicar aqui, ó, o funcionamento. Else if, se a página for igual a 1 e aqui ele tiver dentro esse campo de toque, que é exatamente no triângulo aqui, ele vai voltar para a tela inicial. E aí ele define a página como 0. A tela inicial é a parte gráfica e o page igual a 0 define lá os parâmetros para funcionar o touch, certo, pessoal? Então se eu clicar aqui, ele volta para a tela inicial, é essa parte aqui. A parte de baixo aqui é o botão avançar, que é esse campo aqui, ó. O PX em 233, 260, 15 e 39 para o Y. Ele volta para a tela, ele vai para a tela sensores. E aí ele define a página como 2. Porque na verdade nós estamos dentro da página 1 agora, certo? Isso aqui, ó. Esses campos de toque aqui é o botão on do vermelho. Se eu clicar aqui, pessoal, ele vai ficar vermelho aqui, certo? Então, para isso eu criei aqui, ó, LED vermelho ligado. Aí ele já dá o digital right aqui, vermelho hide. Já liga o LED lá na saída, tá? E aqui tem um off. Você tá vendo que tem um flag aqui, ó? Esse flag aqui, pessoal, para que é? Olha lá, tem dentro do void LED vermelho ligado, a flag está em 1. Porque se o LED estiver ligado, ele seta a flag em 1, para quando você sair do menu e quando você voltar de novo, a flag está 1, então ele sabe que ele tem que manter essa tecla acesa, tá? É para isso que eu criei esse flag em 1. Então esse LED vermelho ligado e LED vermelho desligado, ele dá aqui, ó, um quadrado aqui vermelho, tá? Depois aqui ele apaga, tá? Com o branco. E depois aqui ele dá aqui a parte branca, né? Ele coloca o branco no on e o vermelho no off. Aqui ele coloca o vermelho no on e o branco no off, certo? Aí ele dá, um fica branco, outro fica vermelho, para dar essa sensação de on e off. Aí a mesma coisa acontece aqui, ó, no void LED azul ligado e void LED azul desligado. Ah, mas por que você criou essas variáveis aí? Pessoal, quando a gente cria variáveis assim que tem o significado semântico mesmo do que é a coisa, né? LED azul ligado, LED azul desligado, fica mais fácil para você identificar. Então aqui acontece a mesma coisa, ó. LED azul on, LED azul off. E aqui nós temos o LED verde ligado e LED verde desligado, que faz a mesma função ali, ó, para deixar quando você liga o LED ficar verde e aqui quando você desliga ele ficar off.
que ele faz aqui? Ele coloca um verde, um quadrado verde no on, um branco no off. Aqui ele coloca um branco no on e um verde no off, certo? E tem que, como eu coloquei um quadrado branco para apagar, você tem que escrever o texto de novo aqui, ó, para aparecer em todos os casos, beleza? Tá, a gente tinha parado aqui, né? Tela LEDs, tela sensores, ó. Se eu clicar nesse botão aqui, ó, dentro desse campo aqui, Y e X aqui, que é exatamente esse PX22, PX247, PY122 e PY159, eu estou dentro do campo de botão sensores. Vou dar um clique nele, ele vai fazer aquele Sensor Selected, que eu já te expliquei, e vai para a tela sensores. Vamos ver a tela sensores então. Ele dá a tela branca, depois ele escreve aqui um retângulo preto, depois ele vai colocar um azul dentro, setar o texto aqui na cor branca, tamanho 3, escrever sensores e desenhar nossos triângulos de botão retrocesso e avanço. Aqui embaixo aqui, ó, ele vai dar um retângulo quadrado, um retângulo na cor preta. Aqui ele vai fazer um cinza dentro, setar lá o texto em tamanho 3 e escrever temperatura. Ele cria um outro aqui, Fill Round Direct, né, que é só o contorno preto e um campo branco dentro. E aqui, pessoal, nós criamos um outro aqui, preto, né? Aqui nós criamos um outro retângulo cinza, setamos o texto aqui certinho em preto, escrevemos umidade. Cria-se também aqui um outro quadrado, só o contorno, né, na cor preta e um campo branco. Por que esse campo branco aqui, pessoal? Porque como ele vai ficar lendo toda hora, né, em tempo real, umidade e temperatura, o que que acontece? Esse campo branco aí, ele vai estar apagando cada vez que atualizar, né? Ele apaga o texto que está aqui dentro aqui, certo? Criamos um outro aqui, um outro caso aqui também, né? Um retângulo preto, cinza dentro, escrito luminosidade e um campo aqui para poder aparecer os nossos nossas medidas, tá? Aí, ó, seguinte, pessoal, se a página for igual a 2, se você entrar dentro dessa tela sensores, ele vai chamar um void que eu criei aqui, que é o void sensores. O void sensores é o seguinte, pessoal. Aqui você faz, ó, você tem a leitura do DHT22. Aí ele já dá o branco lá aqui para apagar. Seta o texto em preto, tamanho 2, nessa posição de cursor, e lê a temperatura, tá? Aí ele printa a temperatura dentro daquele quadrado, tá? Depois ele vai printar aqui, ó, em tamanho, o texto no tamanho 1 para ficar menor, um ozinho aqui para fazer o símbolo de grau, só que ele tá deslocado aqui, ó, o cursor dele, ele tá mais para cima, tá? E aí ele vai escrever lá também a umidade aqui embaixo aqui, né? Colocar um símbolo de porcentagem. Aqui ele vê o valor luz, que é do nosso sensor, no nosso LDR, né? E aqui ele pega o valor do nosso analógico de 0 a 1023, transforma de 0 a 100 na escala. E escreve aqui dentro do quadrado o valor luz aqui da luminosidade, seguido de um porcentagem. Vai atualizar isso a cada 100 milissegundos, certo? Então aqui nós vimos as duas partes aqui, LED Selected, na tela LED, vimos o sensor Selected e tela sensores. Agora nós temos um campo aqui que é o acionamento do botão motores. Se a gente clicar aqui, que vai estar dentro desses parâmetros de 22 a 247, que é o mesmo Y de todos, né? O mesmo X, aliás, desculpa, né? O mesmo X, então ele está na mesma posição X aqui, ó, mesmo começo aqui, mesmo final aqui. Só que cada um tá num Y diferente, né? Então aqui um Y mais deslocado para aqui, ó, para 189 e 222. A página é definida como página 3, page 3, né? Para poder
fazer os parâmetros aí certinho e dá aquele motor selected, que fica azul quando você clica, e vai para a tela motores. Tela motores, nós criamos um retângulo preto, um azul dentro, o mesmo esquema lá de menu, escrito motores dentro em branco. Fizemos aqui o nosso triângulo de um lado e de um outro, que é os botões de avanço e retrocesso. Na sequência nós criamos aí mais aqui, essa parte aqui de cima aqui, onde nós criamos o campo que escrevemos servo dentro. Aí essa parte aqui, nós criamos um quadrado aqui, um outro quadrado aqui e um outro quadrado aqui, 3 quadrados. Dentro dele aqui nós escrevemos 0, 90 e aqui 180. Criamos outro retângulo embaixo, cinza dentro também, com o texto em preto, e fizemos 1, 2, 3 quadrados aqui, que são essas funções, e aqui nós colocamos esse símbolo para cá de retrocesso, né? Aí nós colocamos o cursor aqui nessa outra posição aqui dentro aqui desse quadrado e escrevemos P de parado, e aqui nós fizemos esse símbolo que significa avanço, né? Percebe, pessoal, que temos aqui, ó, flags. Se a flag 0 for igual a 1, ele chama a função 0 graus. Se o flag 90 estiver igual a 1, ele chama a função 90 graus. Se o flag 180 estiver em 1, ele chama a função 180 graus. Para que isso? Vamos explicar aqui. Void 0 graus. Ele simplesmente, pessoal, ele vai criar aqui, ó, o primeiro quadrado gray, o segundo white e o terceiro white. O que ele vai fazer? Isso aqui, ó, vai aparecer o 0 aqui, certo? Selecionado. Mesma coisa é o void 90 graus, que aparece aqui no 90. Tá vendo que o primeiro está em white, branco, o segundo está em cinza e o terceiro em branco? Então o quadrado do meio vai ficar cinza. E o void 180 graus, a mesma coisa para o 180. E as flags, o que significa? Se você está lá mexendo no menu motores e você seta o seu servo motor para 180 graus e você volta aqui, ó, para a tela sensores ou para o menu inicial, quando você retornar lá, ele vai estar setado em 180 ainda, beleza? Porque ele vai ler as flags. Então aqui, ó, se eu clicar aqui os botões, tá? Clique dos botões lá. Se eu clicar dentro desse campo, que é o botão 0, ele dá motor, o servo motor, ele coloca ângulo 0, chama a função 0 graus para esse quadrado ficar selecionado. A flag 0 ele seta em 1 e as outras duas, que é a flag 90 e flag 180, ele seta em 0. Mesma coisa quando eu clico no 90 graus, ele dá aqui motor para 90 graus, chama a função 90 graus para ficar selecionado o botão 90, coloca a flag 0 em 0, a flag 90 em 1 e a flag 180 em 0. Motor aqui, ó, a parte do 180, ele dá motor 180 graus, chama aquela função para ficar selecionado 180, e as duas primeiras flags, que é a 0 e a 90, ele coloca em 0, e a flag 180 em 1. Assim ele consegue identificar em qual ângulo que está o motor através das flags e deixar o botão selecionado, mesmo se você sair do menu e voltar de novo. Aí nós temos a mesma coisa aqui, ó. Vai acontecer quando nós tocarmos aqui no botão de avanço aqui, ó. Então ele coloca branco no primeiro quadrado, branco no segundo quadrado, cinza no terceiro quadrado, deixando dessa forma aqui, ó. Se você clicou, tá? Aí ele faz isso, pessoal, e aqui no meio, aqui tá vendo? Mais stepper 2048, ele vai dar uma volta, uma revolução completa aqui, né? Só depois que ele terminar a volta, enquanto isso, o botão está cinza ainda. Quando ele terminar a volta, ele coloca o botão aqui de novo aqui, ó, no gray aqui, ó, vai ficar parado aqui, ó, certo? Então, enquanto ele está avançando, esse fica cinza, quando para, o P que fica cinza. A mesma coisa aqui,
vai acontecer para o botão retrocesso aqui, ó, nessa função, beleza? Aí, beleza, pessoal, nós estávamos aqui, ó, tela LEDs, tela motores, né, na página 2. Aqui a página 3, tela sensores, tela LEDs, né, já expliquei para vocês. Isso aqui é os botões para voltar, né, pessoal, ó. Se eu clicar aqui dentro desses campos, que vai dar exatamente aqui, ó, no botão voltar, quando eu estiver em sensores, que é a página 2, ele volta para a tela LEDs e seleciona a página 1. Se eu clicar aqui, esse de baixo, botão avançar, se eu clicar dentro desse campo do triângulo, aqui, ele avança para a tela motores e seta a página como 3, certo? Se eu tiver na tela motores, se eu tiver aqui, ó, na tela motores e eu chamar aqui o botão voltar, ele vai para a tela sensores, tá? Se eu clicar aqui, ele volta para a tela sensores, seta a página como 2. E se eu colocar aqui, ó, clicar no campo do botão avançar, ele chama o tela LEDs e seta a página como 1. É assim que funciona o botão voltar em todas as páginas, legal? Bom, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho aí para você ficar sabendo das notificações dos vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo, hein? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e obrigado a todos.